Nesse vídeo eu falo sobre a reatância capacitiva na eletrônica, mais especificamente em aplicações de radiofrequência. Se você estiver interessado nesse assunto, é só continuar assistindo. Olá pessoal, sou eu, Pedro, e esse é o canal eBytes Brasil. As últimas publicações aqui no canal foram de esquemas de amplificadores de radiofrequência que compreendem a faixa dos 100 MHz a 5.8 GHz. Os esquemas publicados, à primeira vista, são praticamente iguais, com algumas mudanças pequenas. E, basicamente, dois componentes têm valores diferentes para cada esquema: o indutor e o valor dos capacitores de acoplamento. O indutor será tema do próximo vídeo. Agora eu falo de capacitores e da reatância capacitiva. Um capacitor, quando é percorrido por uma corrente elétrica alternada, oferece uma oposição à passagem de corrente quando ele é submetido à tensão de determinada frequência. Essa oposição a gente trata como resistência e é imposta por um campo elétrico. É essa resistência que a gente chama de reatância capacitiva. Essa reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência da corrente. Aqui agora não vou falar de cálculos complexos, mesmo porque existem centenas de calculadoras por aí que fazem os cálculos. Mas vamos dar uma olhada como se comporta a reatância capacitiva numa calculadora dessas. Bom, aqui eu tenho uma calculadora, essa calculadora aí é online, é no site do adrianowoli.com. Eu vou colocar aqui 220 volts, a frequência 60 Hz, e botar aí um capacitor de 1 microfarad. Então a reatância capacitiva é 2.6K. Aqui está. Ora, se eu mudar a frequência, eu vou mudar automaticamente a resistência. Vou comprovar isso digitando 600 Hz. Veja só, passou para 265 ohms. Agora, com 60 Hz, 2.6K. Mas nosso interesse é na radiofrequência. Nos amplificadores que eu publiquei, nos circuitos publicados ali, sempre foi da faixa de 100 MHz a 5.8 GHz. Então, a nossa tensão de trabalho é 5 volts e a nossa frequência, vamos começar com 100 MHz. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Então, a gente tem 6 zeros mais o 100. Tá? 100 milhões. Então, 100 MHz. Vê que um microfarad aqui tem uma resistência de 0 ohm, não interessa para nós. Nós vamos trabalhar com picofarad, porque é nosso alvo. Geralmente, para a frequência de 100 MHz ou próximo, a gente usa 330 pf. Qual é a reatância capacitiva para essa frequência? Está aí, 4.8 ohms. Se eu usasse, aqui eu tenho 100 MHz, eu vou acrescentar um zero aqui, já vai ficar 1 GHz. Então, 1 GHz com 330 pf, a resistência é menos de meio ohm. Agora, se eu voltar para 33 pf, eu vou ter mais ou menos a mesma resistência de 4 a 5 ohms. Aqui é 4.8 ohms. Veja que a corrente, quando é mudada a corrente de pico a pico, né, RMS, ela muda consideravelmente quando há uma mudança de frequência e quando há uma mudança de capacitor.
o capacitor aqui, ele vai ser diferente, vai apresentar uma reatância diferente para cada tipo de frequência. Então, veja que eu estou operando aqui, marcando aqui, fazendo o cálculo com 1 GHz, eu vou tirar para 100 MHz, e veja só, com 33 PF eu tenho uma resistência de 48 ohms. Se eu botar aqui para 10 MHz, a frequência já vai ser, aliás, a resistência já vai ser 480 ohms. Isso é interessante observar e não utilizar capacitores que não são os recomendados para acoplamentos de circuito de radiofrequência. Aqui, quando a gente fala em reatância capacitiva, está muito mais ligado a capacitores que fazem acoplamento de sinal de alta frequência, no caso radiofrequência, do que propriamente sinal de fonte de alimentação e coisa e tal. A maioria dos capacitores, no caso eletrolítico, e também capacitores de disco cerâmico e poliéster, são usados em fonte. Mas a grande maioria é em acoplamento, tanto de áudio quanto de sinal de radiofrequência. Então, se eu tenho, no caso, um amplificador que está operando aí com a saída dele, vamos imaginar que é 60 volts, e ele tem uma saída que eu quero que tenha um ganho melhor em 3 kHz, o que eu vou precisar? Um capacitor de 470 microfarad. Vai dar 0,1 ohm. Praticamente resistência nenhuma, mas ele vai ser muito interessante no sentido de separar um estágio de outro. No caso, se eu usar um capacitor desses para fazer o acoplamento entre uma saída de áudio e um alto-falante, ele vai ter uma função importantíssima. Por isso, quanto menor for a resistência dele, nesse caso, quanto menor for a resistência desse capacitor para acoplar o sinal no alto-falante, melhor será o rendimento do alto-falante. Isso vale assim de uma forma geral, tanto para áudio quanto para radiofrequência. Agora, é claro, né? Se eu quiser 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 100 MHz, esses, se fosse no caso microfarad, não tinha resistência nenhuma, não interessa, não funciona para a gente. Agora 470 picofarad tem uma resistência de 3,3 ohms. Agora, olhando aqui, eu tenho a tensão de 60 volts. Como no nosso circuito a gente tinha 5 volts, vamos ver como é que se comporta isso? Não mudou a resistência, porque o que muda mesmo é a frequência. A frequência e o capacitor, o valor em farad ou em picofarad, o valor nominal dele. É isso que muda a resistência. Então é isso. Eu espero que tenham gostado e que esse conteúdo mereça seu like e o compartilhamento. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí no campo dos comentários. Esse vídeo está terminando, mas se você tiver um tempinho livre, o YouTube vai sugerir um dos vídeos do canal. Clique para assistir. A gente se vê no vídeo sugerido ou nas próximas publicações, caso você já tenha feito a sua inscrição no canal e marcado o sininho para receber todas as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.